Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é este tapete Rubi. É um tapete fácil, prático e econômico. Você faz ele rapidinho, gente. Olha que lindo que ele é. Muito fácil para fazer. Vamos agora para a nossa lista de materiais. Eu vou precisar de uma agulha 3,5, certo? E uma tesoura. Lembrando que todos os produtos nessa aula são 100% círculo. Vou estar usando o Max Color, certo? Na cor 3402, número 6, certo? Eu vou precisar de um novelo de 400 gramas nessa cor. Também vou usar o Max Color na cor preta, certo? 89,90, número 6. O de 400 gramas preta, na cor preta, eu não vou usar tudo, gente, mas vai ser preciso ter um de 400, porque eu vou usar 300 gramas na cor preta, tá? E a peça, depois de pronta, ela fica com 55 centímetros de largura por 90 de comprimento. Gente, eu fiz na cor vermelha e preta, então eu vou fazer na cor natural em um tom de verde aqui. Até eu vou usar o verde, né? Deixa eu ver a cor dele aqui para mim estar passando para vocês. A cor dele é 5800, tá? Número 6 também. Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês para se inscrever no nosso canal, certo? Fazer parte do nosso canal. Então, não se esqueçam aí, gente, de estar se inscrevendo, tocando o sininho. Você tocando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. E também deixando o seu like, né? O seu comentário, curtir, compartilhar aí, é muito importante, tá? Então, quero convidar, tá aqui o convite para você fazer parte do nosso canal. Vamos para a nossa aula. Como eu falei para vocês, eu fiz na cor preta, né? E eu vou fazer na cor natural e no verde para ficar mais fácil para quem está em casa visualizar os pontos. Eu vou iniciar um cordão de 64 correntinhas. Vou pular a primeira, laçar a segunda e vou sobrepor um ponto baixo. E vou fazer isso sobre esse cordão de correntinhas, somente pontos baixos. Dentro de cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. E assim a gente vai preencher todo esse cordão de correntinhas. Nós vamos ter um total, gente, de 63 pontos baixos. Trabalhamos 64 correntinhas, pulamos a primeira, então a gente vai ficar com 63 pontos baixos. Feito isso, eu faço uma correntinha, viro e venho no primeiro pontinho de base e vou sobrepor, olha, ponto sobre ponto. Somente pontos baixos. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo até o finalzinho da carreira. Cheguei no meu último pontinho, gente. Olha, eu não vou fechar ele. Eu trago a minha linha, olha, para o meu lado direito, certo? E agora eu vou entrar com a linha, aqui no caso seria a preta, que agora eu vou entrar com a verde, na peça pronta é o vermelho, tá? Olha, eu vou laçar a linha verde e vou fechar, certo? O pontinho com a verde, olha, fechei. Feito isso, gente, eu vou virar, certo? Virei, eu vou subir com 3 correntinhas. Na hora de subir essas 3 correntinhas, olha, eu vou levar a linha bege junto com as correntinhas, olha. Uma, certo? Vou trabalhar as 3 correntinhas. Olha, tá vendo? A beginha tá lá. E leva a verde também para já ir escondendo a pontinha da verde. 2, olha, levo a beginha junto, olha, com as 3 correntinhas, certo? Trabalhei a terceira correntinha, eu esqueço a minha linha bege lá, olha, a minha linha natural. Eu deixo ela lá, ó, tá vendo? E vou seguir somente com a verdinha, laçando apenas uma argolinha do ponto, olha. E vou trabalhar dentro de cada pontinho de base, um ponto alto, olha, laçando apenas uma argolinha, ponto sobre ponto, certo? Essa pontinha aqui você pode até cortar, porque ela já tá escondida, ou depois puxar entre os pontos, terminar de esconder ela. E a nossa linha bege tá aqui, olha, tá vendo? Aí, eu vou continuar. Olha, ponto sobre ponto, somente pontos altos. Vou reservar a argolinha que está de frente para eu
e laçar a segunda. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira trabalhando pontos altos, tendo um total de 63 pontos altos. Cheguei no meu último pontinho, olha, eu vim laçando apenas uma argolinha, certo? Olha, cheguei no meu último ponto alto, eu faço uma correntinha, vou virar e vou laçar o primeiro pontinho com um ponto baixo. E vou até o finalzinho da minha carreira, trabalhando ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, eu vim trabalhando, olha, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Feito isso, gente, olha, cheguei no último pontinho. Sempre eu trago a minha linha para a minha direita, certo? Olha, e fecho o meu pontinho. Com a outra cor de linha, aqui com a natural, tá? Feito isso, eu viro, eu faço uma correntinha. Venho aqui, olha, vou fazer o meu ponto baixo. Meu ponto baixo, olha. Passo por baixo da pontinha da verde lá, já para ela ficar presa, certo? E vou esquecer a minha linha verde lá, tá? E vou continuar trabalhando com a minha linha bege. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto duplo, olha, laço uma vez, laço duas vezes, volto lá na minha base, certo? Pulo a primeira argolinha e venho na segunda argolinha. Viro de ladinho, laço a minha linha. Olha, dou uma puxadinha, fecho duas argolinhas, fecho mais duas argolinhas e fecho as duas últimas, concluindo o nosso pontinho, certo? Feito isso, eu volto lá na minha base, olha, pulo o pontinho que fica atrás do meu ponto alto duplo e vou trabalhar no próximo, olha, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontinhos, certo? Agora, novamente, eu vou trabalhar o ponto alto duplo. Laço uma, laço duas, volto aqui na base e conto, olha, 1, 2, 3, 4 argolinhas. Na quinta argolinha, eu levo a minha agulha, olha. Passo a agulha de cima para baixo. Viro de ladinho, olha aqui. Laço a minha linha e puxo. Aí, eu fico, olha, gente, com 4 argolinhas. Eu vou fechar duas argolinhas, ficando com 3, fecho mais duas, fico com 2 e fecho as duas últimas, concluindo o nosso ponto alto duplo. Olha, sempre pulando o que tá atrás do ponto. Vou no próximo pontinho e novamente 4 pontos baixos. Trabalhei 4 pontos baixos, novamente o ponto alto duplo. Olha, laço uma, laço duas, venho aqui na minha base, ó, você vê que eu tenho 3 argolinhas. Venho aqui na minha base, conto 1, 2, olha, eu volto contando. Olha, volto para a direita e conto 1, 2, 3, 4. Na quinta argolinha, eu levo a agulha de cima para baixo. Feito isso, eu viro de ladinho, laço a minha linha, ficando com 4 argolinhas na agulha. Aí, eu dou uma puxadinha, fecho duas argolinhas, fecho mais duas argolinhas e fico com duas e fecho as duas últimas, concluindo o nosso ponto alto duplo. Pulo o pontinho que está atrás do ponto alto duplo, laço o próximo e novamente vou trabalhar 4 pontos baixos. Trabalhei os 4 pontos baixos, novamente eu vou trabalhar o meu ponto alto duplo, contando 1, 2, 3, 4 argolinha, na quinta eu vou laçar. E assim, gente, nós vamos trabalhar até o finalzinho da carreirinha, certo? Trabalhando 4 pontos baixos, 1 ponto alto duplo, 4 pontos baixos, 1 ponto alto duplo, até o final da carreira. Então, trabalhamos, gente, olha, 1, 2, 3, 4, certo? Eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, laço a quinta. Olha, e vou fechar o meu ponto alto duplo novamente, certo? Opa. Vem aqui e vamos concluir o nosso pontinho duplo, certo? E finalizo, olha, pulo um e finalizo com um. Então, você vê que aqui, olha, a gente começou com um ponto baixo,
e finaliza com um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho e vou voltar trabalhando em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, até o finalzinho da carreira. Chegamos no nosso último pontinho, tá vendo, gente? Eu trago a minha linha pra cá, pra minha direita, certo? Vou laçar a minha linha verde e vou fechar o meu pontinho com a natural, né? A carreirinha do natural com a linha verde. Feito isso, eu viro o meu trabalhinho e vou subir com 3 correntinhas, certo? Na hora de subir essas 3 correntinhas, eu já levo a pontinha, olha, do natural junto. Trabalho 1, 2 e trabalho a terceira. Olha, tá vendo? Feito isso, gente, eu vou soltar a minha linha natural e vou seguir com a minha linha verde. Olha, ponto sobre ponto. Agora, a gente laça a cabecinha do ponto normal. E em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Em cima de cada ponto baixo de base, um ponto alto. Olha aqui, a nossa linha vai ficar aqui, olha. Tá vendo? Bem no comecinho, tá? Olha, sim. E a gente vai continuar apenas com a verde. Ponto, em cima de cada ponto baixo de base, um ponto alto. Cheguei no meu último pontinho, eu trabalho uma correntinha, vou virar o meu trabalhinho e vou voltar trabalhando somente pontos baixos. Em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo até o finalzinho da carreira. Cheguei no meu último pontinho, gente. Sempre o último a gente não conclui. Olha, eu trago a pontinha pra cá, tá vendo? E vou fechar com a minha linha bege, ó, com a minha linha natural, olha. Feito isso, eu faço uma correntinha, venho aqui no meu primeiro pontinho, olha, eu passo, olha, por baixo da pontinha da linha verde e fecho o meu ponto baixo. Feito isso, eu deixo a linha verde lá, certo? E vou continuar apenas com a linha natural. Olha, agora eu vou trabalhar, fiz um ponto baixo, eu vou trabalhar o meu ponto alto duplo, olha. Dei 2 laçadinhas na agulha, venho aqui, gente, olha, e passo por baixo desse aqui. Olha, levo a agulha de um lado pro outro, viro de ladinho, olha, laço a linha, puxo, olha, e fecho uma, fecho 2, e a terceira vez concluo o nosso ponto. Volto lá na base, olha, pulo o pontinho que fica atrás do nosso ponto alto duplo, laço o próximo e vou trabalhar 4 pontos baixos. Trabalhei 4 pontos baixos, novamente a gente vai trabalhar o ponto alto duplo, olha. Fiquei com uma argolinha, lacei mais 2, 3 argolinhas aqui. Eu vou lá, olha, tá vendo o meu ponto alto duplo? Eu passo a minha agulha, olha, de um lado pro outro por baixo dele. Laço a linha, lacei a minha linha, certo? Aí, eu puxo, fecho 2 argolinhas, dou mais uma puxadinha, fecho mais 2, certo? E fecho as 2 últimas. Feito isso, eu volto na minha base novamente, mais 4 pontos baixos. Trabalhei 4 pontos baixos, novamente o ponto alto duplo, olha. Sempre passando por baixo do ponto alto duplo da carreira anterior, olha. Puxo, fecho 2, mais 2, fecho as 2 últimas e concluí. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira com a mesma sequência de repetições. 4 pontos baixos, um ponto alto duplo. 4 pontos baixos, um ponto alto duplo. Não esquecendo, gente, que quando você vai trabalhar os 4 pontos baixos, você sempre pula o pontinho que está atrás do ponto alto duplo. Trabalhei o último ponto alto duplo, olha, eu venho aqui no último pontinho e trabalho um ponto baixo. Sempre lembrando, gente, que olha aqui, a gente começa com um ponto baixo e termina nossa carreirinha com um ponto baixo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou virar novamente o meu trabalho e vou voltar trabalhando somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho baixo de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Cheguei no meu último pontinho, eu trago a minha linha, olha, pra cá, certo? Você pode até segurar com a mão, olha, e vai concluir com a linha verde, certo? Feito isso, você vai virar e vai subir com 3 correntinhas. Quando você vai subir com as 3 correntinhas, olha que a
a ponta da linha clara, olha. Aí, você faz isso aqui com uma correntinha, 2, 3, certo? Para você subir já com ela, a hora que você for trabalhar com a linha bege, ela já está aqui em cima, tá? Olha, feito isso, olha aqui. Eu esqueço a minha linha lá, a natural, e vou seguir apenas com a verde, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um ponto alto, até o finalzinho da carreira. Chegamos no nosso último ponto alto, eu trabalho uma correntinha, eu vou virar, vou voltar e vou trabalhar em cima de cada ponto alto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, até o finalzinho da carreira, gente, olha, ponto sobre ponto, até o último pontinho da carreira. Cheguei no último pontinho, eu trago a minha linha pra cá e vou fechar o meu último pontinho com a outra linha, certo? Olha, fechei. Feito isso, certo? Eu viro, faço uma correntinha, olha, eu passo por baixo da minha linha verde que tá lá, ó, tá? E trabalho um ponto baixo. Aí, eu já esqueço a minha linha verde e continuo somente com a outra, tá? E vamos começar novamente, ó, um ponto baixo, o ponto alto duplo, olha, sempre passando por baixo do ponto alto duplo da carreira anterior. Olha, passo por baixo e vou trabalhar o ponto alto duplo normal, certo? Olha. Olha, fechei uma vez, fecho duas e fecho a terceira. Trabalhei o meu ponto, olha, um ponto baixo, o ponto alto duplo, volto na minha base, vou trabalhar mais 4 pontos baixos. Trabalhei os 4 pontos baixos, novamente, eu venho, passo por baixo do meu ponto alto duplo da carreira anterior, olha, laço, tiro duas, tiro mais duas e fecho as duas últimas. E vou trabalhar 4 pontos baixos. E a gente vai trabalhar 4 pontos baixos. E assim a gente vai concluir toda a carreira com a mesma sequência de repetições. Cheguei no meu último pontinho, olha, faço um ponto baixo, trabalho uma correntinha, certo? Viro e volto trabalhando somente pontos baixos, ponto sobre ponto. E assim, gente, nós vamos fazer essa sequência de repetições por 26 vezes do bloquinho verde. Eu conto assim, olha, 1, 2, 3 e vou contando, até a gente completar 26 bloquinhos no comprimento, na cor vermelha lá, e aqui é no verde que eu estou trabalhando, tá? E na largura, são 12 bloquinhos, eu conto 1, 2, 3, 4, 12 bloquinhos na largura e 26 bloquinhos no comprimento, tá vendo? É muito fácil esse trabalho, olha. E, além de tudo, ele fica lindo. Olha o avesso dele, gente. Então, ele fica um dupla face, olha. De um lado, ele fica listrado e do outro lado, ele fica quadriculado. Então, nós vamos concluir as duas últimas carreirinhas. A gente trabalha as duas últimas carreirinhas para concluir o trabalho, que são as duas carreirinhas de pontos baixos na cor clara, tá? E eu vou fechar o meu último pontinho com as duas cores, olha, fechei. Feito isso, gente, eu venho aqui, eu vou cortar uma pontinha da minha linha mais clara, né? Que lá no caso da peça pronta, é o preto que eu corto, tá? Eu vou cortar aqui, certo? E vou puxar ela. Vou puxar ela porque ela fica amarradinha aqui e a gente vai continuar com a nossa linha verde, tá? Aí, essa pontinha a gente esconde entre os pontos. Feito isso, eu virei o meu trabalhinho, certo? Eu vou fazer uma correntinha, tá? Olha aqui. Trabalhei meu último pontinho bege, deixa eu pôr bem certinho aqui para você que tá em casa visualizar bem, tá? Aí, essa pontinha aqui, gente, do bege, a gente vem escondendo aqui, olha, entre as argolinhas. Reserva que está de frente para você e esconde nessa argolinha aqui. Aí, eu faço uma correntinha, venho no meu primeiro pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar
dentro de cada pontinho de base, um ponto baixo. Nós vamos ter um total de 63 pontos baixos, ponto sobre ponto, até o finalzinho da carreira. Então, aqui na largura, a gente veio trabalhando ponto sobre ponto. Cheguei no meu último pontinho, gente, do canto, eu trabalho 2 correntinhas, venho do outro lado, que agora a gente vai trabalhar o comprimento, volto no mesmo pontinho, olha, e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, eu vou na próxima carreirinha, que aqui a gente tem 2 pontos baixos, um em cima do outro, olha, um ponto baixo, vou no próximo, um ponto baixo, certo? Aqui, nós temos uma carreirinha de pontos baixos no tom vermelho, que aqui é o verde. Eu pulo ele e laço a cabecinha do nosso ponto alto, olha. E trabalho um ponto baixo. Vem aqui o meio do corpo do ponto, um ponto baixo, certo? Vem aqui, temos dois pontos altos baixos, um sobre o outro. Laço o primeiro, um ponto baixo. Laço o segundo, um ponto baixo, certo? Aqui eu tenho uma carreira de pontos baixos que fica em cima do ponto alto. Eu pulo ele e venho na cabecinha do meu ponto alto, um ponto baixo. Laço o meio do corpo do ponto, o ponto baixo, no próximo ponto baixo, ponto sobre ponto, e assim a gente vai fazer todo o comprimento, até o finalzinho da carreira, com essa sequência de repetições, olha. Então, na carreira de pontos baixos, tenho 2 pontinhos baixos, laço o primeiro um ponto baixo, o segundo ponto baixo. Nessa carreirinha que fica o ponto baixo da carreira verde, lá no tapete é o vermelho, eu pulo ela e laço a cabecinha do ponto alto, um ponto baixo. O meio do ponto, um ponto baixo. E assim a gente vai até o finalzinho do comprimento. Chegamos no nosso último pontinho do comprimento. Olha, eu faço 2 correntinhas, venho aqui na largura, vou no mesmo pontinho, onde eu prendi esse pontinho, trabalho 2 correntinhas, volto no mesmo pontinho de base, olha, um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo. Então, na largura, gente, dos 2 lados, nós vamos ter, né, 63 pontos baixos. E assim a gente vai até o finalzinho da carreira, ponto sobre ponto. Cheguei no meu último pontinho, olha, da largura, eu trabalho 2 correntinhas, venho do outro lado e trabalho um ponto baixo, venho no próximo, um ponto baixo, certo? Agora, aqui, olha, a gente vem, olha aqui, no meinho do corpo do ponto alto, um ponto baixo, certo? Na cabecinha do ponto, um ponto alto, um ponto baixo, desculpa, viu, gente? Aí, eu pulo essa carreirinha de pontos baixos, já laço, que é preto lá no trabalho, e aqui o natural. E vou trabalhar a mesma coisa que a gente fez do outro lado, olha. Na primeira carreira, no primeiro ponto baixo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Olha, laça o meio do corpo do ponto, um ponto baixo. Na cabecinha do ponto, um ponto baixo. Pula essa carreirinha verde, vai na carreirinha de pontos baixos, um ponto baixo, e assim a gente vai fazer sucessivamente até o finalzinho da nossa carreirinha, que agora nós estamos trabalhando do outro lado, que é o comprimento. Cheguei no meu último pontinho, eu trabalho 2 correntinhas, eu vou vir aqui, olha, no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora aqui, gente, como eu fechei no primeiro pontinho depois do cantinho, então eu vou virar o meu trabalhinho, olha, vou virar do avesso, vou levar a minha agulha, olha, dentro desses 2 pontinhos, dessas 2 correntinhas. Vou fazer isso aqui, certo? Olha, levo a agulha, laço, vou voltar ao meu trabalho e vou vir nesse primeiro pontinho aqui, olha, antes das 2 correntinhas. Olha, vou virar ele para você ver. É só para não cortar a linha, olha. Aí, aqui, eu vou subir com as 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, certo? Olha, 2, 3. Tá vendo? No primeiro pontinho, antes de chegar no cantinho. Aí, eu venho dentro desse cantinho aqui
e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Então, eu subi com 3 correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. Vim dentro das 2 correntinhas de base, trabalhei mais 3 pontos altos. Temos 4 pontos altos. 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, eu venho no primeiro pontinho de base, olha, vou sobrepor ponto sobre ponto, certo? Então, eu trabalho, olha, ponto sobre ponto, um ponto alto, vem em cima das 2 correntinhas de base, trabalho 3 pontos altos, 3 correntinhas, volto na mesma argolinha de base, 3 pontos altos, e laço o primeiro pontinho do outro lado, ponto sobre ponto, certo? Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos de base, 1, 2, e vou trabalhar 4 pontos altos, um em cima de cada pontinho de base. Trabalhei 4 pontos altos, 2 correntinhas, novamente, eu vou pular 2 pontinhos de base, 1, 2, vou laçar o próximo e vou trabalhar mais um bloquinho de 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Vou trabalhar 2 correntinhas, novamente, pulo e vou trabalhar 4 pontos altos. E assim, gente, eu vou trabalhar, olha, 5 espacinhos desses. Vou contar assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente vai pular apenas um pontinho. Então, vamos lá. Então, eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu não pulo 2, eu pulo apenas um e continuo fazendo a mesma coisa, certo? É apenas um que a gente vai pular um pontinho, tá, gente? É no sexto espacinho. Aí, depois, a gente continua 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 de base, 4 pontos altos, e assim a gente vai até o finalzinho da carreira, fazendo essa mesma sequência de repetições. Cheguei no finalzinho da carreira, olha, eu vou pular 2 pontinhos de base, laço o último pontinho, trabalho um ponto alto. Feito isso, eu venho de cima dessas 2 correntinhas de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. Trabalhei mais 3 pontos altos, então a gente tem 4 pontos altos. 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base, olha, e vou sobrepor novamente mais 3 pontos altos. Trabalhei 3 pontos altos, venho no primeiro pontinho de base e vou sobrepor ponto sobre ponto. Então, de um lado, olha, eu pego o último pontinho, trabalho 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, e já pego o primeiro pontinho que está ao lado. Agora, gente, no comprimento, a gente vai trabalhar até o finalzinho, olha, 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base e vou trabalhar 4 pontos altos. Então, agora no comprimento, essa sequência, até o finalzinho, até o próximo cantinho, olha. 2 correntinhas, pulo 2 de base, 4 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 2 de base, 4 pontos altos. Vai fazer essa sequência de repetições até chegar no próximo cantinho. Chegamos aqui no nosso próximo cantinho, olha, 2 correntinhas, pulo 1, 2, olha. No último, eu faço um ponto alto. Vou em cima do meu espacinho de base das 2 correntinhas e vou sobrepor 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos dentro do espacinho de base, então, eu tenho 4 pontinhos. Trabalho 3 correntinhas, certo? Volto nesse mesmo espacinho e vou sobrepor dentro desse espacinho 3 pontos altos. Trabalhei os 3 pontos altos, olha, vem em cima do meu primeiro pontinho, ponto sobre ponto. Cheguei na minha largura novamente, que aqui a gente veio trabalhando o comprimento, certo? Eu trabalho 2 correntinhas, vou pular 2 pontinhos de base, 1, 2, vou laçar o próximo, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. 4 pontos altos, pulo 2 correntinhas, 4 pontos altos. Eu faço essa sequência de repetições por 5 espacinhos. No sexto espacinho, eu vou pular apenas um pontinho. Então, vamos lá. A hora que a gente completar 5 espacinhos desse, a gente pula um pontinho. Na largura, gente, nós vamos ter um total de 11 espacinhos, certo? Então, a gente trabalha 5
E no quinto espacinho, a gente pula, no sexto espacinho, a gente pula somente um pontinho. Aí, depois, continua fazendo a mesma sequência de repetições. 4 pontos altos, pula 2 de base, 2 correntinhas, 4 pontos altos, e assim a gente vai até o próximo cantinho. Então, lembrando que na nossa largura, no pontinho do meio, a gente pula apenas um pontinho de base, tá? É porque falta um pontinho e não tinha como acrescentar para não ficar aí embabadando o nosso trabalho. Então, eu opcionei por pular um pontinho. Desculpa aí, gente, optei por pular um pontinho, tá? Então, a gente vai fazer pulando de 2 em 2, 5 espacinhos, no sexto espacinho a gente pula apenas um para ficar esse um bem no meio, tá? Então, vamos continuar até o próximo cantinho. Cheguei no próximo cantinho, olha, eu pulo 1, 2, laço próximo, um ponto alto, venho aqui dentro do nosso cantinho e vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aí, eu trabalhei os 3 pontos altos, olha, eu venho no primeiro pontinho e vou trabalhar um ponto alto. Agora, no comprimento, a gente faz a mesma sequência de repetições do começo ao fim, olha, pulo 2, trabalho 4 pontos altos. Agora, a gente vai, 2 correntinhas, pula 2, 4 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2, 4 pontos altos, até o próximo cantinho. Chegamos agora aqui, olha, no nosso último bloquinho, olha, temos 2 pontinhos, tá vendo? 2 correntinhas. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial, vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto baixo. Vou trabalhar 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, no próximo, um ponto baixo. Cheguei no meu cantinho, eu vou trabalhar, olha, nos 4 cantinhos, é apenas nos 4 cantinhos a gente coloca 4 correntinhas, certo? Olha, 4 correntinhas, pulo as 3 correntinhas de base, laço o próximo pontinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, certo? Olha, vou pular as 2 correntinhas de base, um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, pulo 2 pontinhos de base, um ponto baixo. 3 correntinhas novamente, vou pular as 2 correntinhas de base, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Olha, nos cantinhos eu trabalho 4 correntinhas, olha. Um ponto baixo, 3 correntinhas, pulei 2 pontinhos, um ponto baixo. No cantinho, 4 correntinhas, lacei o próximo pontinho, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2, um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo as 2 correntinhas de base, um ponto baixo. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Lembrando que nos cantinhos são 4 correntinhas. Aí, chegamos aqui, olha, na nossa última argolinha, tá vendo, gente? A gente vem trabalhando somente argolinhas. Eu venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu vou levar minha agulha, olha, na primeira correntinha, vou laçar e puxar, vou na segunda, laçar e puxar, vou na terceira, laçar e puxar, certo? Feito isso, eu já venho aqui, olha, dentro da minha argolinha do canto, que a gente vai começar lá no cantinho. Porque se fosse para eu começar aqui, não dava certo a contagem de argolinhas, tá? Então, cheguei no meu cantinho. Eu vou subir com 3 correntinhas. Ou senão, você corta a linha e começa no cantinho. Eu fiz isso para não cortar a linha. Eu vou subir com 3 correntinhas, vou voltar dentro dessa argolinha de base e vou sobrepor mais 11 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, 12 pontos altos. Trabalhei no cantinho, olha, 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que eu subi. Eu trabalho 2 correntinhas. Olha, agora aqui a gente vai estar trabalhando a largura do nosso trabalho, tá? Eu vou pular a primeira argolinha, vou laçar a segunda com um ponto baixo. Certo? Então, eu trabalhei 2 correntinhas, pulei a primeira, lacei a segunda, um ponto baixo. Trabalho 2 correntinhas, pulo a próxima argolinha e vou na próxima trabalhando 12 pontos altos. Desculpa, gente, 10 pontos altos. 12 pontos altos vai ser só nos 4 cantos. Depois, nas outras argolinhas, é 10 pontos altos. Trabalhei os 10 pontos altos, faço 2 correntinhas, pulo uma argolinha de base,
laço a próxima, um ponto baixo, trabalho mais duas correntinhas, pulo mais uma argolinha de base e na próxima eu vou trabalhar 10 pontos altos. E assim, gente, nós vamos até o finalzinho da nossa carreirinha, olha. Eu trabalhei o cantinho com 12, duas correntinhas, pulei uma argolinha, na próxima um ponto baixo. Duas correntinhas, pulei uma argolinha, na próxima 10 pontos altos. Duas correntinhas, pulo uma argolinha, na próxima um ponto baixo. Duas correntinhas, pulo uma argolinha, na próxima 10 pontos altos. E assim a gente vai fazer essa sequência de repetições até no próximo cantinho. Cheguei no próximo cantinho, olha, eu pulo uma argolinha, um ponto baixo, trabalho novamente duas correntinhas, certo? E vou lá no meu cantinho e vou sobrepor 12 pontos altos. Então, na reta é 10 e os 4 cantinhos são com 12 pontos altos. Então, na largura, a gente veio trabalhando 10 pontos altos, pulou uma argolinha, na próxima um ponto baixo. Duas correntinhas, pulou uma argolinha, na próxima os pontos altos. Agora aqui, gente, para começar a nossa largura, nós vamos começar e terminar, tá? Eu vou fazer duas correntinhas. Aqui eu não pulo uma argolinha, eu venho depois dessa, olha, eu tenho uma argolinha e um ponto baixo. Eu vou em cima desse ponto baixo e vou sobrepor um ponto baixo, certo? Trabalho duas correntinhas, olha, pulo essa argolinha e vem aqui. Então, você vê que a gente usa apenas duas argolinhas, olha. Eu pulei as 3 correntinhas e no próximo pontinho baixo, eu trabalhei ponto sobre ponto. Duas correntinhas, pulei a argolinha e vim na próxima, tá vendo? Então, quando a gente vira para trabalhar o comprimento, a gente vai usar apenas duas argolinhas, não 3. Agora, eu trabalho 10 pontos altos. Trabalhamos 10 pontos altos. Então, a partir do segundo lequinho, certo? A gente trabalha normal, olha. Duas correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima. Você vê que a primeira nós pulamos a argolinha e laçamos ponto sobre ponto. E laçamos, pulamos a próxima e já usamos a próxima. Aqui a gente trabalha duas correntinhas, pula uma argolinha de base e vai em cima da próxima argolinha, olha. Um ponto baixo. Trabalho duas correntinhas, pulo a próxima argolinha e vou na próxima com 10 pontos altos. E assim a gente vai trabalhar, gente, até o finalzinho do comprimento do nosso trabalho. Olha aqui, chegamos no próximo cantinho do comprimento, tá, gente? Agora você vê, nós temos duas argolinhas antes de chegar no canto. Você vem em cima do seu ponto baixo de base, ponto sobre ponto. Trabalha as duas correntinhas, olha, e vem na argolinha do cantinho e vai trabalhar os 12 pontos altos. Agora, chegamos na largura dele novamente do outro lado. A largura é normal, você pula uma e laça a próxima, um ponto baixo, faz duas correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima e 10 pontos altos. E assim, na largura, você vai trabalhar até o próximo cantinho. Olha, pula uma argolinha, um ponto baixo, duas correntinhas, uma argolinha, 10 pontos altos. E assim, a gente vai até o próximo canto. Então, a gente veio, olha, pulando uma, né? E laçando a próxima. Pulamos uma, chegamos no cantinho, trabalhamos 12 pontos altos. Agora, a gente vem novamente no comprimento do nosso trabalho. Duas correntinhas, pula, tá vendo? As 3 correntinhas de base, vem ponto sobre ponto, tá? Trabalhamos ponto sobre ponto, duas correntinhas, lá pula a próxima e vem na próxima. E vamos trabalhar 10 pontos altos. E na largura, gente, a partir do segundo lequinho, a gente volta normal. Pula a primeira argolinha, laça a segunda, trabalha um ponto baixo, duas correntinhas, pula uma argolinha, laça a próxima e 10 pontos altos, e assim a gente vai até o finalzinho da nossa largura. Até o finalzinho da largura, não, gente, até o finalzinho do comprimento, que a largura a gente já fez, né? Agora, nós estamos do outro lado já do comprimento do nosso trabalhinho. Chegamos, olha, no último lequinho do comprimento, tá vendo? A gente tem duas argolinhas. Eu venho aqui e trabalho ponto sobre ponto, certo? Aí, eu faço duas correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, conto 1, 2, 3, laço a terceira, fecho com ponto baixíssimo,
certo? Vou cortar uma pontinha. E essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos. Agora, a gente vai trocar a linha. Aqui, no caso, eu venho trabalhando com a natural. E lá na peça pronta, a gente vem com a linha preta, tá, gente? Então, lembrando que o comprimento, quando a gente inicia o comprimento do nosso trabalho, olha, a gente utiliza apenas 2 argolinhas. Depois, a gente vai trabalhando, olha, pulando, tendo 3 argolinhas entre um leque e outro, certo? E no finalzinho, a gente finaliza com 2 argolinhas também. E na largura, é 3 de ponta a ponta. Agora, aqui, gente, olha, eu vou levar a minha agulha, olha, de um lado para o outro no ponto, faço isso aqui, olha, e vou prender a minha linha, olha, tá vendo? E vou subir com o cordão de 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 3 vai fazer a vez de um ponto alto e uma vai ser o espaço de um ponto alto para o outro, tá? Vou no próximo pontinho, olha, eu levo a minha agulha de baixo para cima, volto novamente para o outro lado, olha, e vou trabalhar um ponto alto. Opa, tá escapando, um ponto alto, certo? Trabalhei o ponto alto, eu faço uma correntinha, vou no próximo pontinho, a mesma coisa, olha, de um lado para o outro, um ponto alto, uma correntinha, vou no próximo pontinho, a mesma coisa, de um lado para o outro, certo? E assim a gente vai fazer, em cima de todos os pontos altos de base, uma correntinha, um ponto alto, só que eu levo, olha, tá vendo? De um lado do ponto, levo a agulha para o outro lado, saindo lá no avesso, arrasto a minha linha e fecho o meu ponto alto. Uma correntinha, e assim eu vou fazer sobre todos os pontos altos a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui como ficou, gente. Então, nós temos no nosso cantinho 12 pontos altos. Nessa carreirinha, eu vou ter a mesma quantidade de pontos altos, mas com uma correntinha de espaço de um ponto para o outro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Trabalho 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas, certo? Venho em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. Vem em cima do próximo lequinho, agora nós temos 10 pontos altos. Eu vou fazer a mesma coisa, gente, olha, levo a agulha de baixo para cima no ponto, venho do outro lado do meu pontinho e trabalho um ponto alto, normal, certo? Uma correntinha, vou no próximo pontinho, olha. Tá vendo? Aonde eu levei a agulha, eu volto novamente no mesmo buraquinho, olha aqui. Levo para o outro lado, um ponto alto. Uma correntinha, volto com a minha agulha no mesmo buraquinho que eu voltei lá atrás, olha. Tá vendo? Levei a agulha no mesmo buraquinho. Vou lá do outro lado, um ponto alto. Uma correntinha, olha. Venho no mesmo buraquinho que eu levei a agulha lá no avesso e um ponto alto. E assim, gente, eu vou trabalhar em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto com espaço de uma correntinha. Cheguei no meu último pontinho, eu faço 2 correntinhas, vou em cima do meu ponto baixo de base, um ponto baixo. Novamente, eu trabalho, olha, 2 correntinhas. Vou em cima do meu próximo lequinho e já começo laçando o primeiro pontinho. Então, gente, aqui não tem segredo. É a mesma quantidade de pontos fazendo todo o contorno. Nos cantinhos, eu tenho 12 pontos altos com espaço de uma correntinha, né? Trabalho 2 correntinhas, ponto sobre ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas. Agora, eu trabalho 10 pontos altos. Então, onde é 10 pontos altos, no lequinho, eu vou ter 10 pontos altos aqui. Nos cantinhos, tenho 12 na carreira anterior. Nessa, eu vou ter 12 do mesmo jeito. E assim, a gente faz todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último bloquinho, ó, lequinho. Então, a gente faz as 2 correntinhas.
vem em cima do meu ponto baixo de base, vou sobrepor ponto sobre ponto. 2 correntinhas, vem aqui, olha, nas 4 correntinhas que a gente iniciou, que uma faz a vez de espaço e 3 de um ponto alto, olha. 1, 2, laço a terceira, certo? Fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar uma pontinha e vou esconder entre os pontos. Agora, novamente, a gente vai voltar, certo? Com a linha verde, que na peça pronta é a linha vermelha, tá, gente? Então, vamos lá. Agora, eu vou vir aqui no meu cantinho, olha, no primeiro espacinho, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Eu vou subir, gente, com cordão de 3 correntinhas. 1, 2, 3. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Vou no meu próximo espacinho de base, vou trabalhar um ponto baixo. 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base. Um ponto baixo. Eu vou fazer essa sequência de repetições por 5 espacinhos, tá? Então, olha aqui, a gente fez uma sequência de repetições por 5 vezes. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Foi no próximo espacinho, já começa com um ponto baixo. 3 correntinhas, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Então, a gente preencheu 5 espacinhos. No sexto espacinho, é a mesma coisa. A diferença é só a quantidade de correntinhas. Agora, aqui, eu trabalho 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo. Tá vendo? Agora, eu venho aqui do outro lado e vou continuar fazendo a mesma sequência de repetições. Olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Tá vendo, gente? Somente no sexto espacinho que a gente trabalha, a diferença é só a quantidade de correntinhas. Nas outras, são 3 e na do meio é 6 correntinhas. E assim a gente vai preencher todos os espacinhos. Olha, gente, que lindo que fica, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no meu último pontinho, olha, em cima do leque, eu vou direto em cima do meu ponto baixo, olha, sem espaço de correntinhas. Vou lá em cima do meu ponto baixo e trabalho ponto sobre ponto, olha, um ponto baixo. Fechei o meu ponto baixo, vou no próximo lequinho, olha. Vem em cima do primeiro espacinho de base, olha, onde tem uma correntinha. Pulo o primeiro ponto alto e vem em cima da correntinha. E vou trabalhar um ponto baixo, 3 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto baixo, certo? Aqui, sobre os 10 pontos altos, olha aqui, nós temos 9 espacinhos. Então, a gente vai preencher 4 espacinhos com a mesma sequência de repetições. No cantinho, a gente preenche 5 espacinhos e no sexto, a gente faz 6 correntinhas. Depois dos cantos, a gente vai preencher 4 espacinhos com a mesma sequência de repetições. E no quinto espacinho, a gente trabalha um ponto baixo, 6 correntinhas no mesmo espacinho, um ponto baixo. E vem do outro lado, trabalhando, fazendo a mesma sequência de repetições. Um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, certo? E assim a gente vai preencher os 4 espacinhos do outro lado com a mesma sequência de repetições. Aqui, olha, cheguei no meu último espacinho, certo? E eu venho direto em cima do meu ponto baixo de base e vou sobrepor ponto sobre ponto. Então, gente, a gente vai fazer a mesma sequência de repetições. Nos cantinhos, olha, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, por 5 vezes. No sexto espacinho, um ponto baixo, 6 correntinhas, um ponto baixo. Venho no próximo espacinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. A sequência de repetições por 5 vezes. Chegou no meio, olha, sem espaço de correntinha, ponto baixo sobre ponto baixo. Vai no próximo bico, olha, e já laça o primeiro espacinho. Um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, por 4 vezes. No quinto, 6 correntinhas, depois preenchemos mais 4 espacinhos. Depois a gente vem, olha, ponto sobre ponto, sem espaço de correntinhas. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no nosso último bico, a gente vem aqui, olha, tá vendo? Trabalhamos o último ponto baixo,
Vem aqui, olha, sem espaço de correntinhas, ponto sobre ponto, certo? Vou lá no meu primeiro ponto baixo inicial, levo a agulha, laço o ponto baixo e fecho com ponto baixíssimo. Olha, fechei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha, essa pontinha a gente vai esconder no avesso entre os pontos. Olha, e vou puxar. Olha que lindo, gente, que fica esse bico. Olha que lindo, olha como ele combinou com o centro do nosso trabalhinho, gente. Está pronta a nossa aula de hoje. Olha que lindo esse verde com o natural, né? Lindo, lindo, olha aqui. Está pronta a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Olha o vermelho, gente, que amor. Dá uma olhada para vocês verem. O bico combinou muito com o centro do nosso trabalho, tá? Lembrando que esse trabalho aqui é muito econômico. Você pode estar fazendo aí de vários tamanhos, gente. Beijo, gente. Fique com Deus.